cursistas, sejam muito bem-vindos à nossa quarta videoaula da disciplina Análise de Demonstrações Financeiras. Na aula de hoje, vamos apresentar a técnica de análise horizontal, uma das técnicas de análise de balanço, apresentando conceitos e metodologias associadas à segunda técnica de análise de demonstrações contábeis. Espero que após o estudo dessa aula, vocês sejam capazes de aplicar a técnica de análise horizontal encadeada e anual, ajustar os dados de uma demonstração pela base inflacionária ou deflacionária e ainda avaliar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício em detalhes através da análise horizontal. Como já vimos nas aulas passadas, a análise é sempre orientada em função dos seus objetivos. Assim, a maior ou menor profundidade dos exames a serem realizados dependerá da finalidade que se tem em vista. A técnica de análise que vamos aprender na aula de hoje, a análise horizontal, também segue esse parâmetro de objetivos. A análise horizontal também é denominada de análise de evolução ou análise de crescimento. A análise horizontal baseia-se na evolução de cada conta de uma série de demonstrações financeiras em relação à demonstração anterior ou em relação a uma demonstração financeira básica, geralmente mais antiga da série. Em outras palavras, a análise horizontal é o processo que corresponde ao estudo comparativo, em períodos de tempos consecutivos, da evolução das contas que compõem as demonstrações contábeis. Ao aplicar a técnica de análise horizontal, o analista está transformando os valores monetários das demonstrações financeiras em medidas relativas, chamadas números índice, que podem ser representados de diversas formas, 100, 100% ou 1,0. Os números índices são medidas que permitem crescimento ou decréscimo monetário dos componentes das demonstrações contábeis ao longo do tempo. Mas qual a necessidade de se fazer uma análise horizontal? Nós vimos que a análise vertical tinha o objetivo de informar o aumento ou a diminuição da proporção de cada grupo ou conta em relação a determinada base. Já a análise horizontal tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta ou grupo das demonstrações contábeis através de períodos sucessivos e pela comparação entre si, ou seja, a comparação entre dados de diferentes exercícios de uma empresa permite conclusões sobre sua evolução patrimonial e sobre a tendência econômico-financeira que ela está assumindo. Da mesma forma que utilizamos a técnica de análise vertical sobre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, essas demonstrações são mais desejadas pela análise horizontal. Essa técnica atende a alguns objetivos. Em relação à análise horizontal do balanço patrimonial, o objetivo geral dessa técnica é mostrar a evolução das contas que compõem o ativo e o passivo, além da evolução dos totais desses dois grupos ao longo de períodos sucessivos. Pela comparação entre os índices dos elementos de um exercício para o outro, é possível tirar conclusões sobre a performance da empresa. Em relação à análise horizontal da demonstração do resultado do exercício, o objetivo geral dessa técnica é mostrar a evolução das contas que compõem a demonstração do resultado de exercício ao longo de períodos sucessivos e pela comparação entre si, tirar conclusões sobre a evolução da empresa. A análise horizontal pode ser efetuada de duas maneiras. A primeira delas pode ser efetuada através do cálculo das variações em relação ao ano base, geralmente o ano mais antigo da série, quando será denominada análise horizontal encadeada. A segunda forma, podemos fazer a análise da evolução dos elementos em relação ao ano exercício anterior. Nesse caso, chamamos de análise horizontal anual. Essa última, embora possa trazer algumas informações úteis, deve ser feita com certo cuidado e nunca em substituição ao processo encadeado, mas em complemento ao mesmo, a fim de evitar possíveis confusões. Vamos aprender a metodologia que é aplicada a cada um desses tipos de análise horizontal. Primeiramente, vamos aprender a análise horizontal encadeada. Preliminarmente, é necessário definir em relação a que exercício as contas ou grupos de contas serão avaliados. Isso é o que chamamos de fixar o ano base, ou seja, aquele ano que será utilizado como referência para os cálculos. A demonstração referente ao ano base é denominada de demonstração padrão e servirá de base para as comparações.
É a essa demonstração padrão que será atribuído o percentual de 100%, ou índice padrão, 1,0, conta a conta ou grupo a grupo. Os valores das contas ou grupos das demonstrações da série histórica serão relacionados com aqueles correspondentes à demonstração padrão, mediante a aplicação de regra de 3 simples e direta. A série histórica nada mais é do que a sequência de exercícios que serão analisados pela análise horizontal. Assim, uma empresa que resolva analisar seu desempenho nos anos X1 a X5 tem como série histórica X1, X2, X3, X4 e X5. Traduzido para fórmulas, tem-se que, considerando o ano 1 como o ano base e considerando 3 anos para análise, dividimos a conta ou grupo de contas do ano 2 pelo ano 1, multiplicamos por 100 e assim por diante. Vamos analisar um exemplo de aplicação da análise horizontal. A companhia Big Limitada, uma empresa que comercializa tecidos, apresentou os seguintes valores no ativo circulante em 31/12 de X3, X4 e X5, respectivamente. Para aplicar a análise horizontal encadeada a esses dados, é preciso definir a série histórica e o ano base, que geralmente é o ano mais antigo da série. Em seguida, é só aplicar a fórmula. A série histórica da empresa são os anos 1 igual a X3, o ano 2 igual a X4 e o ano 3 igual a X5. O ano base é o ano 1, o ano mais antigo da série. A evolução do ativo circulante no ano 2 em relação ao ano 1, que é o ano base, é feita através de uma regra de 3 simples. Se R$198 mil corresponde a 100%, então 340 mil corresponde a X. Então, R$340 mil divididos por R$198 mil vezes 100% é igual a 172%. O mesmo pode ser feito para o ano 3. Qualquer ano da série histórica pode ser escolhido para o período base, demonstração básica, desde que não seja um ano atípico, ou seja, fora do comum. Por período base, entende-se aquele em que a empresa tem exercido sua atividade em condições normais ou satisfatórias. Muitas vezes é difícil para uma empresa definir qual será a sua demonstração padrão, ou seja, o seu ano base, em função de fatores internos, como a expansão da empresa ou a paralisação de alguma atividade da empresa, e externos, que não podem ser controlados pela empresa, como a inflação, a conjuntura econômica e outros fatores. É importante que o analista saiba que a demonstração pode não ser padrão pode não ser a da série histórica, mas sim uma elaborada através de processos estatísticos que traduzam a média do comportamento dos valores das demonstrações da série de períodos. Agora, vamos aprender como fazer uma análise horizontal anual. Ao contrário da análise horizontal encadeada, a análise anual compara os valores de cada conta ou grupo em relação aos do ano anterior e não ao ano base fixo para todos os exercícios. Para a diferença entre os dois tipos de análise horizontal ficar mais clara, vamos analisar o mesmo exemplo anterior, agora sendo analisado de maneira anual. Novamente, estamos analisando a conta ativo circulante pertencente ao ativo do balanço patrimonial. Para o cálculo, utilizamos a evolução do ativo circulante no ano 2 em relação ao ano anterior, o ano 1. Ou seja, R$340 mil dividido por R$198 mil vezes 100, encontramos 172%. Podemos analisar ainda a evolução do ativo circulante no ano 3 em relação ao ano anterior, o ano 2, ou seja, R$686 mil dividido por R$340 mil vezes 100 e encontramos 202%. Nesse sentido, podemos verificar a diferença entre os dois tipos de análise, encadeada e anual, com esses exemplos. Enquanto a análise encadeada escolhe um ano base e compara os outros anos em relação a esse ano base, ou seja, compara o ano 2 com o ano base, o ano 3 com o ano base e assim por diante. Já a análise anual compara o ano de análise, por exemplo, o ano 2 com o ano anterior, o ano 1, e ainda o ano 3 com o ano 2, e assim por diante. Os resultados da análise de demonstrações contábeis, como sabemos, são importantes na tomada de decisões dentro de uma empresa.
Interpretar os dados que a análise, quer seja ela vertical ou horizontal, fornece é muito importante para traçar as diretrizes de ação da entidade nos próximos exercícios. Especificamente no caso da análise horizontal, é a interpretação dos números índices, que tratam informações relevantes para as decisões da empresa. Essa interpretação é feita através da taxa de variação. Ao subtrair do número índice de determinada data o índice 100% correspondente à data base, análise encadeada, ou do ano anterior à análise anual, obtém-se a taxa percentual de variação. Assim, se o número índice for positivo, a taxa de variação é o que exceder 100%, ou o que faltar para 100%. Se o número índice for negativo, a taxa de variação será o número índice acrescido de menos 100%. Nesse caso, trabalha-se com módulo, ou seja, consideramos sempre a análise de um número positivo, de modo que o módulo de um número real positivo é o próprio número, e o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número, ou seja, positivo. E a sua interpretação se dará em função do sinal da base, análise encadeada, ou em função do ano anterior na análise anual. Existem algumas situações com as quais poderemos nos deparar quando estivermos analisando os números índices obtidos pela análise horizontal dos dados contábeis. Veja quais são essas situações resumidas na tabela 1 e mais informações sobre cada uma delas, bem como interpretá-las em seguida. A tabela 1 mostra o resumo das possibilidades de ocorrência dos números índices e suas interpretações. A base é o valor que será utilizado como denominador do cálculo do número índice. Vamos analisar algumas dessas possibilidades de ocorrência de número índice e como interpretar os resultados. Na situação A, a base é positiva, o número índice é positivo maior que 100 e a variação é positiva. Nesse caso, a base positiva representa uma situação em que a empresa obteve lucro. No ano 1, esse lucro foi de R$500 mil e no ano seguinte o dobro. A interpretação para o resultado da análise horizontal de 200% mostrou um crescimento de 100% da empresa do ano 1 para o ano 2, uma vez que o valor do resultado do exercício dobrou de um ano para o outro. Em termos relativos, o resultado do exercício do ano 2 cresceu 100% em relação ao ano 1. Podemos demonstrar os cálculos da seguinte forma. Em termos relativos, a taxa de variação é igual ao número índice, 100%. Ou seja, R$1 milhão dividido por R$500 mil vezes 100 é igual a 200%, que é o número índice menos 100%. Isso é igual a uma taxa de variação positiva de 100%. Em termos absolutos, o ano 1 é igual a R$500 mil, mais a variação que foi de R$500 mil, ou seja, 100% em relação ao ano 1, que resultou em R$1 milhão. Na situação B, a base é positiva, o número índice é positivo menor que 100 e a variação é negativa. Essa situação é o inverso da anterior. Nesse caso, o lucro diminuiu de um exercício para o outro. A taxa de crescimento, portanto, é negativa, ou seja, a empresa teve um lucro menor do que no ano anterior. A interpretação para o resultado da análise horizontal de 50% e decresceu do resultado do exercício do ano 2 em relação ao ano 1. Em termos relativos, o resultado do exercício do ano 2 diminuiu em 50% em relação ao ano 1. Podemos demonstrar os cálculos da seguinte forma. Em termos relativos, a taxa de variação é igual ao número índice menos 100%, ou seja, R$500 mil do ano 2 dividido por R$1 milhão do ano 1 vezes 100 é igual a 50%, que é o número índice menos 100%. Isso é igual a uma taxa de variação negativa de 50%. Em termos absolutos, o ano 1 é igual a R$1 milhão, mais a variação que foi de R$500 mil no ano 2, ou seja, 50% negativo em relação ao ano 1, que resultou em R$500 mil. Cada uma das possibilidades implicam em situações diferentes para o resultado do exercício. Na interpretação dos números índices, devemos tomar cuidado quando ocorrerem inversões de sinais nos números índices em uma série examinada. Por exemplo, se a base for positiva, não há problema para a interpretação dos números índices negativos. E se a base for negativa, devemos ter cuidado para interpretar os números índices subsequentes, pois valores positivos estarão associados a números índices negativos e vice-versa. Por exemplo, o número real positivo,
Quanto mais afastado estiver do número zero, maior será esse número. E quanto mais próximo, menor será esse número. Se compararmos o valor 2.000 em relação ao valor 1.000, ocorreu um acréscimo. Se compararmos o valor 2.000 em relação ao valor 1.000, ocorreu um acréscimo. Se compararmos o valor 1.000 em relação a 2.000, ocorreu um decréscimo. O número real negativo, quanto mais afastado estiver do zero, menor será esse número. E quanto mais próximo, maior será esse número. Se compararmos o valor de menos 2.000 em relação ao valor de menos 1.000, ocorreu um decréscimo. Se compararmos o valor de menos 1.000 em relação a menos 2.000, ocorreu um acréscimo. Até agora, vimos as descrições dos tipos de análise, os objetivos, a metodologia de cálculo dos números índices da taxa de variação, bem como a interpretação preliminar desses números índice. A partir de agora, vamos saber como interpretar os demonstrativos utilizando a técnica de análise horizontal. Vimos que a análise encadeada, ou simplesmente a análise horizontal, fundamenta-se na ideia da evolução histórica de cada item dos demonstrativos contábeis ao longo do período examinado. A análise anual surgiu no Brasil por volta da década de 1980 e no início dos anos de 1990, época marcada por uma economia instável, vários planos econômicos, trocas de moedas, elevados índices de inflação, ocasionando, portanto, dificuldades de escolher a data base adequada. Isso fez com que se utilizasse a anual, pois é mais importante saber o comportamento de alguns itens dos demonstrativos contábeis do último ano em relação ao ano anterior, do que desenvolver uma série histórica muito longa. Embora possa trazer informações relevantes, ela pode mascarar alguns resultados, levando o analista a conclusões incorretas. Nesse sentido, a análise horizontal anual só deve ser utilizada como complemento na encadeada e nunca em substituição a ela. Vamos ao exemplo. Considere o volume de duplicatas a receber da companhia Big S.A. no período de X3, X4, X5 e X6, conforme está discriminado na tabela 2. Utilizando a análise horizontal encadeada e adotando o ano X3 como base, teríamos o resultado conforme discriminado na tabela 3 para cada período. Pela análise horizontal encadeada, podemos concluir que a conta duplicatas a receber teve uma queda de 55% em X4. Tal redução fez com que as duplicatas a receber passassem a representar 45% do valor existente em X3. Em X5, as duplicatas a receber continuaram em queda, só que dessa vez a redução foi de 40%, correspondendo a 60% dos valores de X3. Finalmente, em X6, não houve variação no nível das duplicatas a receber em relação a X3. Voltando exatamente ao saldo inicial, isto é, ao valor existente em X3. A construção de cadeias de números índice se justifica quando existem diversos períodos sucessivos a serem comparados com o período base. Considerando a mesma empresa e utilizando a análise horizontal anual, encontramos o resultado apresentado na tabela 4. Se utilizássemos somente a análise horizontal, iríamos concluir que as duplicatas a receber tiveram uma queda de 50% em X4. Em X5, elas tiveram um acréscimo de 33% em relação ao ano anterior, X4. E no último exercício, X6, as duplicatas a receber tiveram um acréscimo bastante significativo, de 67%. Ou seja, a empresa teve redução em X4 e aumentos sucessivos nos dois exercícios seguintes. A princípio, isso sugere que a redução ocorrida em X4 foi compensada em X5 e melhorada ainda mais em X6, o que não é verdade. O volume das duplicatas a receber em X6 é o mesmo de X3. Isso porque a redução ocorrida em X4 foi calculada em relação a uma base muito maior X3 do que a base usada para o crescimento havido em X5 e X6. O que podemos concluir é que não devemos desconsiderar a análise horizontal anual. Porém, deve-se ter em mente os cuidados mencionados para evitar incorrer em erros de interpretação dos resultados obtidos. Vale lembrar que na análise horizontal anual não é recomendável construir cadeias de números índices sobre os valores anteriores, porque induz a falsas conclusões.
Se a comparação é entre duas posições consecutivas e é mais conveniente trabalhar com taxas de variação sobre os valores anteriores. Ao contrário da análise vertical, que em termos práticos não é afetada pela inflação em decorrência de dois valores relacionados encontrarem-se em moeda de uma mesma data, a análise horizontal é fortemente distorcida sob condições inflacionárias. Por comparar valores de um mesmo item por exercícios sucessivos na análise encadeada ou em um ano anterior na análise anual, já que utiliza moedas de poder aquisitivo diferente. Nós vimos na disciplina de Fundamentos de Economia que a inflação é um conceito econômico que representa o aumento de preços dos produtos num determinado país ou região durante um período. Num processo inflacionário, o poder de compra da moeda cai. A deflação é o oposto da inflação e significa redução de preços. A inflação provoca perda nos ativos monetários e ganhos nos passivos monetários, os quais podem ser confrontados entre si e lançados a resultados. Portanto, antes de aplicar a análise horizontal, devemos corrigir todos os exercícios sociais para a mesma base inflacionária ou deflacionária. Na base deflacionária, o primeiro exercício é tomado como referência para o ajuste dos valores monetários dos exercícios posteriores. Na base inflacionária, o último exercício é tomado como referência para o ajuste dos valores monetários dos exercícios anteriores. Com isso, estamos corrigindo os valores monetários das demonstrações contábeis de exercícios diferentes. A eliminação dos efeitos da inflação se dá pela utilização de um indexador que reflita as variações no nível geral de preços, de modo que as demonstrações contábeis fiquem homogeneizadas, isto é, todos os valores sejam convertidos à moeda de uma mesma data. Em geral, aplica-se para este fim o Índice Geral de Preços, o IGP, que é publicado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos considerar um exemplo de cálculo de base inflacionária para ficar mais claro. Considere os dados da tabela 5. Os fatores de conversão são calculados com base nesses dados, ou seja, os fatores são aqueles que, multiplicados pelos dados originais das demonstrações contábeis de 31/12x1 e 31/12x2, converterão esses valores em preços de 31/12x3. O fator de conversão será igual ao IGP do último ano, dividido pelo IGP do ano a ser corrigido. O valor de conversão de 31/12x1 para 31/12x3 é de 1,30, IGP do último ano dividido por 1,19, o IGP do ano a ser corrigido. O fator de conversão de 31/12 de x2 para 31/12x3 é de 1,30, IGP do último ano, dividido por 1,23, IGP do ano a ser corrigido. Multiplicando os fatores de conversão pelos fatores originais de 31/12x1 e 31/12x2, todos os valores se encontrarão em moeda de 31/12x3, conforme está apresentado na tabela 6. Aplicando a técnica de análise horizontal aos valores originais e aos valores inflacionados ou deflacionados demonstrados no quadro a seguir, podemos encontrar as seguintes interpretações. A análise dos valores horizontais revela uma evolução do ativo circulante em todos os anos, tendo um acréscimo nominal de 50% e 80% respectivamente em relação ao ano 1. No entanto, se corrigirmos os valores do ativo circulante pela inflação ou pela deflação, ou seja, deflacionando ou inflacionando, verificamos que o ativo circulante sofreu, na verdade, um acréscimo real de 45% e de 65% nos dois últimos exercícios, respectivamente, se comparado ao ano 1. Desse modo, quando interpretamos os números índices extraídos das demonstrações contábeis com os valores corrigidos para a moeda de uma mesma data, a variação é real. E quando trabalhamos com os valores originais das demonstrações, isto é, sem corrigi-los, a variação é nominal. Como vimos na aula passada, a análise vertical mede as participações de cada conta ou grupo em relação a determinada base. O confronto das análises verticais realizadas em datas diferentes permite aferir as alterações estruturais ocorridas na posição econômico-financeira da empresa. A análise horizontal ela mostra a evolução de cada grupo ou conta específica no tempo. É recomendável que esses dois tipos de análise sejam utilizados conjuntamente.
A interpretação isolada dessas duas técnicas pode induzir a erros de avaliação. Assim, não é possível, mas também não só é possível, mas também recomendável que esses dois tipos de análise sejam utilizados em conjunto, pois eles se complementam. Essa combinação permite identificar quais elementos merecem investigação mais profunda. Não devemos tirar conclusões exclusivamente da análise horizontal, pois determinado item, mesmo apresentando variação de 2.000%, por exemplo, pode continuar sendo um item relevante dentro da demonstração financeira a que pertence. Ainda, uma conta de investimentos, que representa 0,2% do ativo de uma empresa, cresce 2.300% em 2 anos, ao final dos quais passa a representar 0,7%. Ou seja, nada significava para a análise no primeiro balanço e continua a não significar nada no terceiro balanço, apesar do crescimento. Portanto, é desejável que as conclusões baseadas na análise vertical sejam complementadas pelas da análise horizontal. Assim, ao chamar a atenção do analista para um item que pode estar fora de controle, a análise horizontal estará cumprindo seu papel. Desse modo, a análise vertical e a análise horizontal devem ser usadas como só técnica de análise. Essa análise conjunta possibilita localizar pontos específicos de falhas, problemas e características da empresa e explicar os motivos da empresa estar em determinada situação. Para ficar mais claro, vamos analisar uma demonstração contábil utilizando as duas técnicas. Para isso, vamos utilizar o exemplo da empresa Companhia Big S.A., que utilizamos para aprender os ajustes necessários para iniciar um processo de análise. Primeiramente, observamos o balanço patrimonial ajustado, contendo apenas o lado do ativo e as análises vertical e horizontal. Devemos inicialmente corrigir com os valores originais com base na inflação ou deflação. Uma vez que os valores monetários de um ano para o outro diminuíram, houve deflação no período. Vamos então aplicar o fator de conversão para deflacionar os valores de x2 para x1. O fator de conversão foi de 0,967. Multiplicando os valores do balanço patrimonial de x2 pelo fator de conversão, temos os valores deflacionados. Na tabela 8, podemos verificar os valores dos itens já corrigidos pela deflação. Pela tabela 9, verificamos que a análise horizontal e vertical das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de x1 e x2 revela que as aplicações da empresa tiveram um crescimento real, corrigido pela deflação. O crescimento foi de 11%, alterando a estrutura do ativo da empresa. O principal responsável foi o ativo imobilizado, que teve uma expansão real de 82%, passando a ter uma representatividade significativa no total das aplicações em x2. O mesmo pode ser feito em relação ao passivo e também aplicado à demonstração do resultado do exercício. Cabe destacar ainda que a regularidade de comportamento dos diversos itens das demonstrações financeiras é sinal de estabilidade e segurança. A excessiva flutuação, ou seja, muitas mudanças nos valores monetários, representa elevação do risco do empresário. Nesse sentido, as análises vertical e horizontal conjuntamente podem detectar esse risco. Com isso, encerramos os assuntos da nossa quarta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam de estudar a apostila. Bons estudos!